Bom dia, igreja. Feliz sábado. Pode colocar, por favor, o slide. Vou apagar aqui. Hoje nós vamos falar sobre batalha, sobre a batalha que há na nossa mente quando a gente quer e deseja servir ao Senhor. Eu cheguei nessa ministração, entendi sobre isso, porque no segundo dia de evangelização, eu estava lá orando, na vigília, no meu horário, e aí, de repente, começou a vir uns pensamentos. Eu achei, assim, a princípio, os pensamentos eram até muito bons, porque os pensamentos eram sobre santificação, eram coisas, assim, muito importantes. Mas eu consegui, naquele momento, discernir que aqueles pensamentos não eram para aquele momento. Porque o momento da evangelização, da nossa oração, da nossa vigília, é para nós doarmos para as pessoas lá de fora. É para nós orarmos, clamarmos e buscarmos o Senhor pelas pessoas de fora. E aí, quando começou a vir aqueles pensamentos, e estava até me atrapalhando, porque começou a vir os pensamentos, eu estava orando, e começou uma guerra, e eu falei assim, aí eu comecei a colocar diante do Senhor, de fato, eu falei, Senhor, eu não sei se esses pensamentos são do Senhor ou são do inimigo. Mas eu peço que o Senhor tire esses pensamentos da minha mente se não forem do Senhor. Porque eu creio, eu ainda falei para ele assim, na oração, Senhor, eu creio que esse momento não é voltado para mim orar para a minha santificação, para a santificação da minha casa, que era relacionada àqueles pensamentos. Nesse momento, eu tenho que orar pelas pessoas lá de fora, pelos irmãos e tudo mais. Irmãos, passou assim segundos, os pensamentos sumiram. E eu falei assim, aí eu consegui entender, eu falei assim, nossa, que batalha, porque foi assim, intenso, porque veio informações na minha mente, que coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem pensava, não ficava meditando sobre aquilo. Eu falei, nossa, quando a pastora disse que Satanás é o dirigente do mundo, e também a palavra do Senhor diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, eu comecei a entender naquele dia que é dessas coisas. Ele tira o nosso foco. A gente deve estar fazendo determinadas coisas, e aí ele tira o nosso foco e nos leva assim a pensar em coisas que aparentemente são boas, mas o momento é errado. E eu fiquei assim com aquilo na mente, eu falei, nossa, foi intenso aquilo. O Senhor falou assim, aí começou a ministrar. Pensamento santificado, santificar os pensamentos. E aquilo ficou, só que o que aconteceu? Eu não vigiei. Por quê? No domingo, nós teríamos a evangelização. E aí, os meus pensamentos não estavam nem um pouco a fim de fazer isso. Porque aquilo que eu penso e aquilo que eu alimento é aquilo que eu vou fazer. E aí, eu não estava nem um pouco a fim. Porque eu falei, eu tenho casa, eu tenho coisas, minha semana é corrida, tem um monte de irmãos que pode ir, então deixa aí, os meninos foram, meu marido, o filho foi. Falei assim, eles vão e eu fico em casa. E aí eu nem quis, de verdade, porque aí depois eu fui meditar, eu nem quis considerar os pensamentos do Senhor falar para mim, vai, depois tudo se resolve. Eu nem quis parar para meditar nisso. E aí o Senhor falou assim, tá vendo a batalha na mente? Ela é o tempo todo. Vocês não podem baixar a guarda. E também, durante a semana, eu pedi para a irmã Simone, na quinta-feira, o Senhor me lembrou da ministração que a pastora fez há 7 anos atrás, sobre o Armagedon, a batalha na mente. E que, irmãos, desde sempre, essa batalha existe. E até o fim, ela vai continuar, até Jesus voltar.
nós precisamos aprender a discernir os pensamentos que nós temos. Se os pensamentos são de Jesus ou se os pensamentos não são. E quando nós discernirmos, nós precisamos da sabedoria para nós podermos atuar. Porque se entendendo que o pensamento não é de Cristo, se você não fizer nada, você vai acabar assumindo esse pensamento para você. Como foi no momento da oração. Se esse pensamento aqui está vindo agora e está atrapalhando, eu não consigo orar, tudo bem, e não fazer nada. Se eu não fizesse nada naquele momento, esses pensamentos iam assumir, e eu ia assumir. Quando eu percebesse, eu já estaria orando pela minha família, não pela evangelização, ia misturar as coisas, e é assim que o Senhor deseja. E eu queria que vocês olhassem para a imagem. Eu não sei se na internet dá para ver, mas ali é um soldado, um guerreiro, com imagens de fogo. É assim que provavelmente a nossa mente, a minha e a sua, fica o tempo todo. Essa imagem também é uma batalha. A nossa mente fica o tempo todo assim. E é o tempo todo. E eu meditei bastante com o Senhor para entender como que eu devia trazer essa mensagem. Porque como a gente fala de batalha na mente, quando a gente vem ministrar a palavra, é uma outra batalha, né? Porque eu sabia que eu tinha que ministrar sobre isso, mas eu não sabia o que eu tinha que falar, e ficou Falei, Deus, me ajuda, socorre, porque eu tenho que levar a mensagem e o Senhor me ajude. E aí eu encontrei essas duas mensagens que expressam a batalha, porque aí você consegue visualizar, porque isso está na sua mente. E às vezes hoje, agora, nesse momento, sua mente está assim. Talvez você está aqui, de corpo presente, mas a sua mente não está aqui. Ou não está voltada para o tempo de agora, para o que o Senhor deseja falar com você nessa manhã. E aí, quando a gente sai daqui, a gente sai fraco, a gente não sabe como agir nas situações durante a semana, porque o que a gente aprende normalmente é tudo que a gente vai viver durante a semana. O Senhor dá um renovo no sábado, para a próxima semana a gente está forte. E aí a gente fica patinando o tempo todo, patina, e você esquece que essa guerra está na sua mente. O tempo todo, todos os dias. Por isso, o tema da ministração de hoje é santificando os pensamentos. Olha bem para aquela imagem, uma pessoa cheia de coisas. Isso aqui parece o nosso dia a dia, né? A gente sai de manhã, levanta, ou deveria, né? Levantar, orar, pedir a direção do Senhor para como a gente deve agir. Mas muitas vezes a gente levanta a hora correndo, né? Vamos ficar um pouquinho mais na cama. E aí tem escola, tem trabalho, tem filhos, e aí vira aquela correria e a gente nem considera muitas vezes o que passa na nossa mente. Só vamos seguindo o barco. Vamos seguindo. E aí o Senhor pergunta para nós, qual que é a mentalidade que nós temos hoje? Abre a tua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8. Na página 1296. Romanos 8, nós vamos ler a partir do versículo 5. Página 1296. O Senhor vai falar assim através de Paulo. Paulo dizendo aqui para os romanos. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Porque, versículo 6, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida. E se eu estou igual aquela moça ali correndo, não presta atenção nas coisas que eu faço, como é que a minha mentalidade está durante a semana? Carnal. E se a gente está com a mentalidade carnal, vai ser como eu fiz. Não vai na evangelização, não faz as coisas direito. Nem pensa, nem considera. Agora, se a nossa mentalidade está espiritual, se a gente tem organizado isso com Jesus, porque para a gente ter uma mentalidade espiritual é só por isso. É uma batalha intensa que todos nós temos que ter. É uma batalha intensa para você ficar sentado, muitas vezes você está ansioso, você está pensando naquilo que vai acontecer depois daqui, ou você pensa à tarde, como vai ser, como vai ser a evangelização, o que eu posso fazer, o que não posso, o que eu quero, o que eu não quero. E aí a tua mente vai lá longe. E aí o Senhor fala, essa não é uma mentalidade espiritual. Porque a mentalidade espiritual não perde aquilo que o Senhor está derramando. A mentalidade carnal, sim. A mentalidade carnal faz a vontade do eu o tempo todo. Mas a mentalidade espiritual se separa para Cristo. Versículo 7 diz assim: porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você está com a sua mente aqui, eu vou sempre relacionar hoje, porque você já pensa no agora, como está a sua mente, você já consegue refletir. Mas essa ministração, essas palavras, você pode refletir sobre a sua vida inteira, sobre como foi sua semana. Se você está com a mentalidade carnal, se você chegou aqui com a mentalidade carnal, eu vou porque estão me pedindo, eu vou porque minha mãe falou, porque meu pai falou. Ou se você chegou aqui desejoso para adorar o Senhor, com a mente espiritual. Não me interessa quem vai pregar, se o pregador é bom, se o pregador não é, se é eloquente, se fala aquilo que eu quero ouvir ou não. Eu vou para adorar o Senhor e eu estou ali me esforçando para isso. Eu vou aguentar essas 2 horas que se seguem, sentadinho no meu lugar, não chamando a atenção do meu irmão do lado. Essa é uma mentalidade espiritual, respeitando as leis do Senhor. Mas a mentalidade carnal não faz isso. A mentalidade carnal não para. A mentalidade carnal, ela quer o tempo todo fazer a sua vontade. E isso, não só aqui, lá fora, se torna pior, porque aqui nós estamos aqui no meio de uma reunião, nós temos as regras, os irmãos conhecem uns aos outros, mas lá fora é só nós e Cristo. E os anjos que estão anotando. E aí, se a gente se dispersa, se a mente vai lá longe, a gente deixa para lá. A gente não vigia. E a gente não fica buscando de Jesus o discernimento para que nós possamos vencer as batalhas. E as batalhas são todo o dia. Todo dia. Você levanta, você tem batalha. Muitas vezes em sonhos nós temos batalha. É o tempo todo. E aí a nossa mente às vezes está cansada. Você fala, nossa, eu não quero mais nem pensar nisso. O tempo todo. E sabe uma coisa que eu estava meditando com o Senhor, que deixa a nossa mente muito atordoada? Internet, redes sociais, músicas barulhentas. Isso tudo deixa a nossa mente atordoada. E aí o Senhor às vezes quer falar conosco que a gente nem considera. E eu tenho percebido que eu tenho caminhado bastante depois que eu deixei de ficar muito tempo no celular. O meu trabalho antigamente, como todo mundo sabia, era no computador. E eu passava, no meu dia, 11 horas em frente ao computador. 11 horas por dia eu ficava em frente ao computador, fora
o tempo que eu passava no celular, passava em outras coisas que eu já confessei para vocês aqui, que era vício em vídeo, vício em filme, série e outras coisas. E aí, depois que o Senhor veio renovando a minha mente, isso foi sendo tirado e eu louvo a Deus por isso. Que hoje a minha mente está muito mais clara e eu consigo perceber até, eu consigo entender quando o Senhor me adverte, como o Senhor advertiu com relação à evangelização, sem aquela dureza no coração de falar, imagina, e vir com desculpas. Eu falei, Senhor, realmente eu pequei. Pequei contra o Senhor me perdoa e me ajude a corrigir. Porque quando a gente tem uma mentalidade carnal, até quando o Senhor adverte, você resiste, vem com dureza. E a gente precisa muito colocar isso diante do Senhor. E abre a tua Bíblia, lá em 1 João, antes da gente ler o 1 Pedro, 1 Pedro, página 1454. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Que aqui tem uma palavrinha bem importante. Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios. Uma mente que fica o tempo todo no celular. E eu vou falar para os irmãos que muitas vezes a gente pode ficar até assistindo pregações. Quando eu assisti o vídeo da pastora falando sobre a Armagedon, a guerra na mente, ela fala uma coisa muito importante. Que tinha, naquela época, 7 anos atrás, tinha muitas pessoas que viam vídeos que não eram para ser vistos de pastores, que não deveriam mais fazer parte da nossa vida. E aí, entendendo com o Senhor, a respeito disso, sobre a sobriedade, quando a gente ouve pastores que não são santificados pelo Senhor, e quando a gente ouve mensagens, ainda que se dizem cristãs, que não vêm da parte do Senhor, que não passou pelo filtro, ou que o Senhor não determinou, é a mesma coisa que nós comermos açúcar e carne. Porque você está se alimentando daquilo que é podre. Você tem colocado na sua mente aquilo que é podre e aquilo que é ruim. E aí, muitas vezes, você não sabe, porque você tem alguns tipos de atitude, porque sua mente voa tanto, mas porque a sua mente está sendo alimentada com aquilo que é ruim, porque você pode até falar, nossa, mas eu não como mais carne. O açúcar, para mim, já não faz mais tanto efeito, porque eu não fico mais o tempo todo no doce. Mas quando você coloca, alimenta sua mente, enche sua mente com aquelas pregações que o Senhor não pediu para você assistir. Quando você enche sua mente de coisas que o Senhor não mandou você fazer, e você fica em desobediência, você deixa de estar sóbrio. Você não se coloca debaixo da vontade dele. Continuando no versículo. E esperai, tenha paciência. Uma das coisas que a internet faz conosco, que a internet, o uso contínuo do celular, é não ter paciência. Nós ficamos imediatistas, queremos tudo para agora, para hoje. E eu, fazendo esse estudo, eu descobri uma coisa muito grave. Eu descobri que eu tinha uma doença, que hoje é uma doença, considerada uma doença. O medo de ficar sem celular. É uma doença, é considerado. Chama nomofobia. É uma doença. A pessoa tem medo de ficar sem o celular. Se ela esquece o celular, ela fica doida. Você tem medo de ficar sem as redes sociais. Medo de tirar o Telegram,
de tirar o Instagram, o Telegram, não, desculpa, irmão, o Instagram, e não tira aquilo da sua frente de jeito nenhum. Não fica sem. Não tem, às vezes faz um jejum meia boca porque tem medo. Isso é uma doença, chama nomofobia. Se você acha que isso pode pertencer a você, vai pesquisar sobre esse assunto, porque é sério, é grave. A gente devia ter medo de estar fora da presença de Jesus, de não entrar no céu e de não levar outras pessoas conosco. E não ter medo de ficar sem um aparelho celular. Ou nós vamos chegar no tempo do fim, mandando mensagem com o aparelho celular o tempo todo. A nossa mente tem que estar cheia da palavra do Senhor. Porque vai chegar um tempo em que nós não vamos ter a internet à nossa disposição, ali até para consultar. A nossa mente tem que ficar cheia da palavra do Senhor e da presença de Cristo. Versículo... vamos continuar o versículo aqui, ó. Vou ler a partir dos sóbrios. Sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Aqui, irmãos, na nossa igreja, não há ignorantes a respeito dos pecados, a respeito de como nós estamos. Nós não somos ignorantes. O Senhor o tempo todo tem nos mostrado. E se nós não pedirmos socorro para o Senhor com relação às nossas mentes, cada vez mais nós vamos ficar mais fracos. Porque vem mensagem após mensagem e muitas pessoas não conseguem sair do lugar. Muitas pessoas. E eu sempre medito a respeito da minha vida. Tudo. Eu tenho que meditar sobre mim, porque senão eu não consigo nem ministrar. E eu meditando a respeito disso, eu falando, Senhor, antes da minha vida eu não caminhava, não adianta. Eu lutava, buscava, jejuava, e a vida não caminhava, era sempre uma rebeldia, era sempre uma dureza. Depois que eu comecei, Senhor, eu não, né? Porque eu não posso fazer nada. Jesus que pode. Depois que o Senhor Jesus começou a ministrar no meu coração a respeito da internet, dos filmes, do quanto isso fazia mal para mim, a minha mente tem sido outra. O Senhor me repreende, fala comigo, e eu aceito de verdade. Eu entendo aquilo que está sendo falado ao meu respeito. Às vezes a igreja ainda é muito rebelde, a igreja ainda é muito dura. E hoje a dureza, talvez nós olhando aqui, não tem uma dureza, você não percebe, mas a dureza muitas vezes ela é implícita, é lá dentro do coração. Porque aí o pastor fala, o mensageiro que está aqui na frente fala, e aí você rejeita dentro do teu coração. E você nem percebe muitas vezes que você está rejeitando. Sabe por quê? Porque você nem pensa naquilo que você tem pensado. Você nem considera. Agora nós vamos ver alguns conselhos que a Ellen vai te dar para nós a respeito da santificação. E quando ela fala a respeito de santificação, você lembra sempre da santificação da tua mente, porque é aquilo que nós estamos falando agora. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então, se sua mente não é perfeita no amor, não é perfeita na obediência, não é perfeita na conformidade com a vontade de Deus, a gente já está com a mentalidade carnal. Devemos santificar-nos para Deus, devemos separar os nossos pensamentos para o Senhor. Mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Não somos ainda perfeitos, mas é nosso privilégio. A Igreja Adventista é privilegiada. É nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado. E prosseguir para a perfeição. Isso somente através de Cristo. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas
são colocadas ao alcance de todos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. As altas possibilidades são colocadas ao alcance de todos nós. Conquistas grandiosíssimas o Senhor tem para cada um de nós. Se nós lutarmos, não consegue vencer, coloca diante do Senhor. Ora, fala, Senhor, me dá discernimento. O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar realmente na minha vida para que o Senhor possa me alcançar primeiro e depois alcançar outras vidas com o nosso testemunho. Não é vontade de Deus que nos segreguemos do mundo. Não é vontade do Senhor que nós ficamos separados, porque nós somos os testemunhos dele aqui. Enquanto estamos no mundo, porém, devemos santificar-nos para Deus. Não devemos conformar-nos com o mundo. Importa estarmos no mundo como uma influência corretiva, como sal que conserva o seu sabor. Se não for assim, cristão não tem finalidade. A nossa finalidade é estarmos aqui desempenhando um caráter correto, o caráter de Cristo. No meio de uma geração profana, impura, idólatra, devemos ser puros e santos. É assim que a nossa mente deve ser. Mostrando que a graça de Cristo tem poder para restaurar no homem a semelhança divina. Devemos exercer sobre o mundo uma influência salvadora. É para isso que o Senhor tem chamado cada um de nós. Para nós influenciarmos o mundo e não o mundo nos influenciar cada vez mais. Isso está lá em conselhos sobre saúde. Não nos basta ter conhecimento da verdade. Devemos andar e trabalhar em amor, amor a Deus, conformando nossa vontade com a vontade de Deus. Dos que isso fazem, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, se você se abstém de tudo aquilo que é pecado, Deus te dá uma promessa. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei. Isso está lá em Hebreus 8:10. Deus é poderosíssimo agente nesta obra de transformação. Ele inscreve sua lei no coração por meio do Espírito Santo, que é o poder de Cristo derramado em nós. E Ele deseja fazer isso conosco nessa manhã. Agora, abre a tua Bíblia, lá em Filipenses, nós vamos terminar agora. O último conselho que o Senhor vai dar para nós. Filipenses 4, porque aqui em Filipenses, Paulo vai falar quais os tipos de pensamento. Página 1380. Filipenses 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se você tem lutas e guerra na tua mente o tempo todo, guarde esse versículo, decora, leia bastante a Bíblia, leia bastante a palavra, porque aqui Paulo dá um conselho bem poderoso. Salomão diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final os caminhos são para a morte. Se a gente não colocar os nossos pensamentos o tempo todo diante do Senhor, nós vamos morrer, nós vamos ver nossa casa morrer, e o tempo todo as coisas vão dar errado. Mas nós devemos, irmãos, pensar em tudo que é puro, em tudo que é santo, em tudo que é correto. Há uma guerra. Nós todos passamos por essa guerra. Se nós vamos ser vitoriosos ou não, depende de nós, das nossas atitudes diante do Senhor. Nós vamos cantar um louvor agora que diz: sou de Jesus. E no louvor diz assim: o inimigo sempre vem disfarçando as intenções. Ele disfarça. Você acha que ele vai vir vestido como o mundo prega aí, com chifre, com
um rabinho, ele não faz nada disso. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz para nos enganar. E você vai continuar permitindo o inimigo te enganar? O inimigo tomando conta da tua mente? Vamos levantar para adorar o Senhor e dizermos, proclamarmos que nós somos de Jesus.